Saudações, tudo bem? Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho do nosso Brasil, falar de toda essa nossa conjuntura, porque quando nós pensamos na educação, no problema da violência, a crise política e tudo mais, eu particularmente vou me lembrar da Revolução Francesa, e até por isso estou gravando esse vídeo. Vou me lembrar da Revolução Francesa porque de muitas formas, pelo menos na minha opinião, a nossa situação lembra um pouco o que aconteceu lá, há algumas conexões. Por exemplo, lá na Revolução Francesa nós tínhamos um rei que não estava governando bem o país, e na verdade a monarquia já estava instituída na França há séculos, né? Então era uma situação recorrente que vinha já de muito tempo, e agora nas mãos de um rei que não tinha a habilidade de gerir a nação como deveria. E como resultado havia uma crise no país, o país estava sofrendo muito, as pessoas estavam passando fome nas ruas até. E não obstante a fome nas ruas, toda a nobreza continuava mantendo todos os seus benefícios, tendo uma vida sempre regalada, as refeições sempre com excesso de comida, sempre jogando muita coisa no lixo. Agora veja que tristeza, né? A falta de empatia dos líderes do país em relação ao povo. Enquanto as pessoas passavam fome nas ruas, eles jogando comida fora simplesmente pelo desejo de ver aquela mesa farta, sempre em excesso. Enfim. E claro, toda essa situação acabou gerando a Revolução Francesa, né? aquele conflito, vamos dizer assim, que aconteceu ali, que trouxe uma mudança profunda no final das contas, tanto que todo mundo já ouviu falar de alguma forma da Revolução Francesa. Mas o que eu posso destacar aqui na Revolução Francesa é que, claro, como todo movimento desse tipo, você tem pessoas que se destacam, pessoas que são líderes naquilo ali. E talvez dos grandes líderes, um dos grandes nomes dessa revolução seria o Maximilien de Robespierre, que poderia ter entrado para a história como o grande primeiro presidente da França, como um grande herói. Porque ele, junto com todas aquelas pessoas que lutavam pela Revolução, eles lutavam sob as bandeiras da igualdade, liberdade e fraternidade. Que é uma coisa linda, se você pensar num país em que você tinha um rei que mandava, né, e desmandava tudo mais, então você pensar em um país onde haja igualdade, liberdade e fraternidade, realmente são conceitos muito bons pelos quais lutar. E aquele movimento, essa revolução criada, tinha por esse objetivo. Mas a história mostra que não foi exatamente assim que aconteceu, porque o Robespierre, por exemplo, em sua ascensão, ele acabou se tornando tão ruim, ou até pior do que o rei que o antecedeu. Teve até um período lá chamado de O Terror, acho que foram 2 ou 3 anos, agora não me lembro bem, em que diariamente pessoas eram assassinadas na guilhotina a mando do Robespierre, porque de acordo com ele, eles eram inimigos da liberdade, inimigos do povo. E o problema é que eles não estavam apenas condenando pessoas que eles consideravam culpados. Por exemplo, eles acharam que o rei era culpado, então mandaram guilhotiná-lo. Mas ele chegou a um ponto de mandar até pessoas que discordassem das ideias dele. Enfim, aquela coisa assim, olha, Robespierre, eu acho que você está sendo muito extremista. Não é por aí o caminho. Você é o inimigo da liberdade, vou mandar guilhotinar. E realmente acontecia isso. Foi esse período chamado o terror, não foi assim não é chamado assim por acaso não, porque foi realmente um período muito complicado. Se você discordasse o mínimo possível, você podia ter a mesma visão dele, mas se discordasse de algum aspecto, você era o inimigo da liberdade e era condenado à guilhotina. Então, quer dizer, imagina um país onde todo dia estão matando gente guilhotinada. Quer dizer, você substituiu um rei por um ditador. Agora, isso não deixa de ser, de certa forma, uma ironia. Porque aqueles que lutavam por igualdade, liberdade e fraternidade estavam fazendo exatamente o oposto. Não um paradoxo, uma coisa estranha de se entender. Bom, por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com o Brasil, com a questão da violência, política, educação e tal? O que acontece? Quando você pensa na Revolução Francesa, há muitas lições a se aprender, há muita coisa que aconteceu ali que nós podemos tirar de aprendizado, tirar de proveito. E o aspecto que eu quero colocar aqui hoje é o seguinte, que muitos daqueles revolucionários que realmente queriam um país melhor, né, com mais igualdade, liberdade, fraternidade, eles acabaram se perdendo um pouco no meio do caminho, porque eles estavam contaminados pelo mesmo mal que havia nos seus antecessores. E esse padrão se repete em muito da história do mundo. Se nós olharmos, por exemplo, para a América do Sul, América Central, nós veremos que esse tipo de coisa aconteceu também. E por aí vai. O ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, não adianta eu querer combater o mal
se esse mal também está dentro de mim, né? Quando nós falamos dos políticos corruptos, o que nós estamos falando? De pessoas tão egoístas que elas não têm a menor preocupação com a população, a menor. Né? Sobretudo no Brasil, que os políticos recebem salários excelentes, têm um padrão de vida muito alto, eles não têm a menor necessidade de lançar mão da corrupção, não tem. E, no entanto, o fazem, quer dizer, é uma ganância desmedida. Se falarmos, por exemplo, da violência, quer dizer, o bandido tem uma total falta de consideração pela população, né? Antigamente até falava-se do bandido que respeitava a pessoa, falava que ia assaltar e tudo bem. Não, hoje é um desrespeito total, né? Nós falamos de estupro, latrocínio e uma série de coisas absurdas que estão acontecendo. Quer dizer, é uma total falta de amor ao próximo, total falta de respeito, de compaixão pela sociedade. Mas se nós pararmos para pensar em nós, os cidadãos de bem, que não somos aqueles corruptos, não somos aqueles bandidos, nós também estamos nos contaminando pelo mesmo mal que há neles. Um grande filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella falou uma vez que o Brasil está vivendo numa cultura de ódio. E eu concordo com ele. Até um dia desses mesmo, eu estava no ônibus, voltando para casa, e vi uma cena interessante. Era uma subida, um morro, um cruzamentozinho pequeno, uma rua estreitinha, rua que pouca gente passa. E um caminhão, o motorista cometeu um erro lá na hora de fazer a curva e deixou o caminhão atravessado no meio de um cruzamento. Então fechou toda aquela área. Agora você imagina um morro, né, subida, um caminhão imenso fechando o caminho e vários ônibus e carros tentando subir. Imagine o problema. E você consegue pensar o que os passageiros dos ônibus, os motoristas dos carros estavam pensando e falando sobre aquele motorista que cometeu um erro? Não preciso nem dar exemplos, não é? Agora veja só, aquele homem cometeu um erro sim, mas não há mais espaço para compaixão? Claro que o problema lá foi resolvido, mas talvez teria sido resolvido muito mais rápido se as pessoas tivessem pensado assim, bom, tá, ele errou, mas vamos resolver esse problema? Ao invés de ficarem simplesmente praguejando contra ele, xingando a mãe dele, tanta coisa que nós poderíamos ter evitado, né? Essa cultura de ódio que está instalada no Brasil é muito complicada e a política é um bom exemplo disso. Nós vemos pessoas terminando amizades, pessoas se tornando de fato inimigas apenas por causa de um posicionamento político. Será que nós estamos sendo tão diferentes do Robespierre? Ele mandou matar, né? Talvez seja muito pior, mas nós desfazemos amizades, nós xingamos as pessoas, né? Eu paro para ler às vezes o Facebook e vejo até os meus amigos que eles comentam lá o posicionamento deles e algumas vezes é claro que eu discordo das ideias deles. E eles, sem saber, eles estão me ofendendo, me chamando de burro, me chamam de fanático, me chamam de um monte de coisa. Que eu sei que eles não falariam isso de mim. Mas, infelizmente, né, há uma cultura de ódio realmente instalada no meio da população. E é onde eu trago a vocês essa lembrança da Revolução Francesa. Aqueles que lutavam por igualdade, liberdade e fraternidade acabaram fazendo exatamente o oposto. Porque dentro de si, dentro de seus corações, eles estavam contaminados pelo mesmo mal, que estavam em seus antecessores. Se nós, que somos as pessoas de bem, que somos a população, temos dentro de nós o mesmo ódio, a mesma falta de respeito, a mesma ganância, a mesma mesquinharia dos nossos governantes, daqueles que chamamos criminosos, como é que nós podemos resolver o problema do país? O que vai acabar acontecendo é como na Revolução Francesa. Nós vamos substituir um problema por outros. Por isso eu estou fazendo aqui esse vídeo, para que você, cidadão de bem, reflita um pouco sobre a sua conduta, reflita um pouco sobre o seu posicionamento. Porque uma nação onde não podemos ter compreensão com o próximo, respeito pelas diferenças de opiniões, consideração, compaixão pelos outros, um país onde não há essas coisas, infelizmente é um país fadado à destruição. E aí eu temo que dentro desse nosso cenário, dessa cultura de violência, a gente acabe substituindo todo esse problema que nós temos hoje por problemas tão graves quanto ou ainda piores. Por isso eu peço a você, reflita. Vamos olhar para a Revolução Francesa, vamos olhar para a história do nosso país, para a história do mundo, ver onde aquelas pessoas erraram, para nós também não cometermos os mesmos erros. Bom, eu quero encerrar esse vídeo aqui fazendo a citação de um grande filósofo que ele dizia que de todas as coisas que você deve proteger, proteja o teu coração.
porque é dele que procedem as saídas de vida. Que Deus te abençoe.